para entender um pouco de vocês, para entender um pouco do Cauim e da Yanin. Cauim e Yanin, para entender um pouco de vocês. A gente está num país onde a gente tem diversos tipos de religiões, cultos e por aí vai. Como vocês enxergam algumas figuras que a gente pode dizer que são religiosas de certa forma, em outras são usadas como culto como Jesus Cristo, Lúcifer, Satanás, Deus em si. Como vocês enxergam uma por uma dessas figuras? Qual que é a visão de vocês? Vou falar sobre... legal. Bom, começar falando de Jesus então, pode ser? Sim, claro. Nossa, isso me emociona, sabia? Para mim, Jesus é um ser, alguém que que tem a mesma natureza que a gente, né? A partir da mesma fonte, Sim. Fruto da mesma fonte. Nós fomos criados todos por a mesma fonte e Jesus está dentro disso. Então, é uma irmandade dentro da filiação de Deus, né? É uma irmandade onde nós fazemos parte. Jesus está dentro disso também. Só que Jesus alcançou o máximo disso. Ele alcançou a consciência plena sobre tudo isso que nós estamos falando. Sim. E a relação dele com a fonte, a relação dele com Deus é fluida, não tem barreiras, entende? É direta. Ele sabe exatamente quem ele é, né? Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele está falando, aqui assim, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, sabe quando ele está falando da vida? Que a vida que está em você é a vida, né? Independente do que você pensa e do seu perfil comportamental conforme você pensa. A vida é a vida a vida existe e independente do que você pensa sobre ela. Uhum. Então, a vida para ele como é que ele vê a vida, exatamente como a vida é. Uhum. Ele não tem equívocos sobre a vida, ele alcançou um lugar onde ele vê a vida exatamente como a vida é. Então, ele passou por aqui, transitou com os seres humanos aqui nesse planeta, demonstrando com uma imagem, como uma imagem humana mesmo, demonstrando como é viver a verdade sobre a vida. Sim. Como é se relacionar com as pessoas, como é se relacionar com as circunstâncias, mantendo a verdade sobre você, mantendo a verdade sobre a vida conforme Deus te fez. Uhum. E como é viver isso em contato com o pensamento de Deus, né? Porque ele falou, olha, tudo que eu fiz foi orientado por Deus, né? Então, quando você assiste as minhas obras, você já está entrando em contato com o que Deus pensa, porque eu fiz tudo conforme a orientação de Deus, né? Uhum. Por isso que ele diz que eu sou o caminho. Isso. Então, quem quiser aprender isso e ficar mais perto de Deus, mais perto de si mesmo, da verdade sobre si mesmo, me segue, olha para mim, me assiste e aprende comigo. Foi isso que ele disse. Uhum. Então, quando ele fala, ninguém chega ao Pai senão por mim, é assim, olha, todo mundo, para chegar no final da história, para chegar a Deus, para esse retorno à sua realidade, tem que passar por onde eu passei, entendeu? Tem que alcançar o que eu alcancei. E eu estou disponível para ajudar todo mundo. E ele é alguém disponível, mesmo com uma consciência plena de tudo isso e com a máxima total disponibilidade para ajudar todas as pessoas a chegar onde ele chegou, entendeu? Nós seguimos Jesus absolutamente. A gente tem Jesus como a maior como referência. Guia, assim, como uma referência. Como referência e como inspiração. Sim. Mesmo, como orientador também. Sobre... E Deus é o que a gente está falando, né? Deus é a fonte da vida. E tem uma coisa... somos unidos a Deus, apesar de termos a sensação de estarmos separados por conta desses pensamentos ilusórios. Eu também quero entrar um pouco mais no ponto de Deus. Mas vamos lá, a gente falou de Jesus. Só uma coisa, somos todos unidos a Deus, todos. Ninguém está fora disso. Sem exceção. Sem exceção. Só que
No caso de Jesus, por exemplo, ele tinha plena consciência disso, e a consciência varia de uma pessoa para outra, do quanto é unido, né? Lúcifer, Satanás, quem são? Então, a figura de Lúcifer não é algo que eu tenho grandes estudos sobre isso, não sei. Porque nós não somos estudiosos da Bíblia, né? Não é nem questão bíblica mesmo, estou falando relação mesmo até a como vocês enxergam. O arquétipo porque Lúcifer. porque cada um tem uma visão, gente, isso é óbvio. Tem gente que tem visão como a iluminação, como sabedoria, tem gente que tem a visão como o capeta, o mochila de criança e por aí vai. Assim como Satanás, existe pessoas que pregam a diferença entre os dois, mas eu quero saber o que a Yanin Yanin e Cauim. E Cauim pensam sobre isso. Ok. Então, assim, independente de como as coisas estão manifestadas em cada uma dessas figuras, em cada uma dessas condições, esses nomes que você falou, Lúcifer ou Satanás, independente de como se criou essa imagem, né? Independente do quanto isso tem uma referência com alguém que realmente como alguém que realmente teve uma expressividade no mundo ou universalmente falando, sei lá, independente de qualquer coisa, todas as pessoas têm a sua existência e aquilo que pensa sobre si mesmo, ok? Então, se alguém... Eu posso pôr um detalhe? Eu acho que tem existência, o que pensa sobre si mesmo, e também existe o ponto de que o que pensam sobre ela. Sim. Eu acho que o que pensa e o que pensa sobre ela, acho que está no mesmo bolo. Porque o que as pessoas pensam sobre ela. Porque assim, tem o que você pensa sobre você. Você não tem entendido. E tem sobre o que pensam sobre as pessoas pensam sobre você. E aí, falando-se de uma figura como Jesus, ou uma figura como Lúcifer, figuras que são históricas, que são faladas há sei quantos anos, existem para mim esse ponto de onde as pessoas pensam sobre ela, que é onde se cria uma egrégora, onde você consegue sim ali alcançar um ponto de força. Espiritualmente falando, na minha visão. Então, é que assim, as pessoas precisariam entrar em contato, sei lá, se fala de Jesus, precisariam entrar em contato com ele, para saber o que ele realmente é, o que ele tem para te ensinar, o que ele tem para te entregar. Independente do que a pessoa pensa sobre ele. A pessoa pode pensar sobre Jesus um monte de coisas. Sim. E de repente, se você pegar cristãos, muitos cristãos, se você for perguntar para cada um deles, não necessariamente eles têm exatamente a mesma visão de Jesus. Né? Cada um vai ter uma. Não sei, né? Então, mas o fato é que... se tem um judeu, por exemplo, ele tem uma visão diferente. Agora, independente do que as pessoas pensam, ele o nível de consciência dele é o nível de que ele tem. A verdade sobre ele o que ele pensa sobre ele mesmo é o que ele pensa sobre ele mesmo, independente do que as pessoas pensam que ele pensa. Ok? O que ele pensa sobre o mundo, o que ele pensa sobre Deus, é o que ele realmente pensa, independente do que as pessoas acreditam que ele pense. Entendeu? Talvez se a pessoa tivesse um contato direto com Jesus e Jesus dissesse para ela tudo o que ele realmente pensa e ela entendesse tudo, ela poderia ter grandes surpresas sobre o que não é o que ela pensava que era, entendeu? Mas então, no mundo que a gente tem hoje, eu acho que isso ia ser um pouco complicado. Eu sou daquela opinião também que eu acho que se Jesus viesse à Terra hoje, crucificavam de novo. Não, e assim, eu falo isso não de uma forma sarrista, não. Sim. É de uma forma de como o mundo tá caminhando. Tá se moldando, né? Não, você tem toda a razão. Você tem razão. Você tem razão. Se as pessoas entenderem mesmo a mensagem... Eu não sei se realmente. O quanto elas aceitariam... É verdade, Felipe. Fica a moda de dizer. Não, mas é verdade, Não foi à toa. É daí pra pior, filho. Foi à toa. O quanto elas aceitariam o que ele realmente pensa, né? Isso, exato. O quanto elas aceitariam de imediato, porque se elas não estão vivendo como ele, é porque elas não estão pensando exatamente como ele. Sim. Se ele chegasse pessoalmente, e talvez nem concorde. E tivesse uma interação direta com as pessoas, para demonstrar de novo, assim, exatamente o que ele pensa, talvez as pessoas assustassem, né? Então, mas Jesus é uma figura, é um ser em quem você pode confiar absolutamente, que é
é tudo, é um irmão, é um amigo, faz parte da filiação de Deus. É um orientador, é um professor. Filho de Deus, como todos são filhos de Deus. É alguém absolutamente confiável, alguém absolutamente disponível, alguém com a mais plena sabedoria que se pode ter. Quanto a essas outras figuras que você falou de Lúcifer, se Lúcifer... Te remete a alguma coisa negativa? Não, eu posso, assim, eu posso falar não tenho, o que eu vejo? aqui eu não tenho conhecimento sobre Lúcifer para falar sobre ele. Mas ele não está perguntando o que é. Acho que ele está perguntando como a gente vê. Como vocês veem então, mesmo, né? Não que, a assim, verdade sobre, né? Então, mas porque a verdade... Vamos falar a verdade verdadeira? Que a verdade boa mesmo, de verdade, ninguém sabe. Então, por isso eu falo só a visão que você enxerga. Então, eu me abstenho de fazer qualquer julgamento sobre Lúcifer, que eu não conheço. Eu não sei quase nada sobre isso. Você colocaria o nome de, sei lá, de um filho seu de Lúcifer? Pô, tem tanto nome, cara. Vou colocar logo o Pera aí. Lúcifer. Você colocaria? Assim, eu acho que não. E de Jesus? Eu acho que também não. Mas eu entendo o que você está falando. Porque assim, a partir da... Eu entendo perfeitamente. Porque assim, eu estou falando que eu não tenho um conceito pré-estabelecido. Sim. E eu não tenho um julgamento sobre isso, porque eu não sei. Eu não me atrevo a falar, a fazer um julgamento sobre aquilo que eu desconheço. Mas acho que ainda coexiste assim mesmo. Vocês não têm esse julgamento assim. Não, mas por exemplo, então, eu tenho uma coisa que eu vejo nisso. Depois eu falo. Uhum. Mas assim, se eu colocaria o nome, provavelmente não, porque embora eu não tenha nenhum julgamento, ele vai transitar no mundo com esse nome onde os julgamentos são enormes, muito fortes, né? Então seria talvez complicado carregar esse nome diante de uma comunidade de pessoas que tem muitos significados para isso. Mas aí você não estaria deixando de ser o seu eu mesmo? Porque a tua vontade ali naquele momento, vamos supor, se fosse colocar o nome dele de Lúcifer, que seja, seria colocar de Lúcifer. Só que você não vai colocar pelo quê? Pelo fato que a sociedade provavelmente vai ter um pré-julgamento. Então, se eu acreditasse que aquele nome seria adequado, eu colocaria. Mas tem a escolha do bebê aí, né? A gente tentaria entender o que o bebê quer de verdade. Tô falando de coração mesmo. Eu não colocaria o nome de Felipe. Eu quero que... Não, Felipe não. Então, tipo assim, eu quero que chame isso. Eu acho bem complicado botar nome em alguém. Então, eu acho que teria que... Eu teria, tipo assim, eu acho que eu demoraria muito. Mas eu entendi a visão dele também, falando sobre a preocupação com o terceiro. Porque essa criança vai ter que lidar com esse nome, né? Sim. Independente do que a gente pensa. Entendi. Entende? E qual que é a tua visão? Então, eu tenho uma visão que nem, de novo, é só uma visão, não é o que é. Vale a pena falar, é sua visão. Essa é minha visão cada mesmo. Um tem que respeitar a visão de todo mundo. Tal. Eu vejo como arquétipos. Eu não vejo como entidades que existem. Tipo, Jesus, sim, Jesus é uma entidade, é um ser, inclusive, que a gente pode acessar. Agora, Lúcifer, eu vejo como o arquétipo de um momento, porque é o anjo caído, né? Então, é o filho de Deus que mudou de ideia. É isso que eu entendi, que eu aprendi sobre Lúcifer. Assim, o anjo caído seria eu acho que... Mas ele é o filho de Deus, né? Porque assim, o filho de Deus todos são. Isso. Mas assim, eu enxergo como um trabalhador de Deus. O que eu vejo como esse... querendo que fazer uma greve ali, fazer um motim. Então. Parece pra mim isso, sabe? Então, é assim, ó. Existe um momento na eternidade que é um instante. Porque assim, nós somos unidos a Deus. Então é como se fosse assim, Deus e o Filho de Deus, que são unos. E essa é a realidade nossa, a realidade do Filho de Deus. Em algum momento eu pensei em ser indivíduo. Em algum momento eu pensei, nossa, e se eu fosse de outro jeito? Entende? Esse momento é um momento em que foi imaginado uma separação da fonte. Entende? E por isso que nós temos essa sensação de que você tem um corpo, você tem outro, então nós somos separados. É uma ideia de separação. A partir dessa ideia de separação, que foi, na verdade, primeiro teve uma ideia assim, e se eu fosse diferente do que eu sou? Porque é isso que a gente vive. Sim. E se eu fosse diferente do ser
perfeito, inteiro, íntegro e que Deus criou, né? E santo que Deus criou. E se eu fosse diferente? E aí começou uma imaginação sobre uma separação que gerou uma dualidade. Esse momento da dualidade, que foi pensado em dualidade, já que a ideia de diferença surgiu, isso eu vejo como o diabo, entendeu? Ou Satanás, sei lá. Mas é um momento em que a ideia, a sensação de unidade foi substituída pela sensação de divisão e de diferença e de separação. E aí tem um arquétipo, porque essa sensação é cheia de falta, é cheia de carência. No momento que você pensa em dualidade, em dois, você já pensa em comparação, disputa, e todos os conflitos vêm daí. Medo, culpa, vingança, enfim. Então, eu acho que a coisa do Satanás, do diabo, essa coisa toda, é só um símbolo desse sistema de pensamento dualista, dual, entende? Então, tem o sistema da unidade, que é o sistema da nossa realidade, o sistema de pensamento da unidade, e o sistema de pensamento da dualidade, que é esse sistema de pensamento ilusório. Por isso que a gente fala que assim, é um outro jeito de pensar. Para viver relacionamentos pacíficos, é um outro jeito de pensar, da unidade, e não da diferença ou da dualidade. Então, para mim, são só símbolos. Símbolos, arquétipos, e não entidades existentes.